Voltamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com o chargista Ivan Cabral. Ivan que trabalha aqui na Superintendência de Comunicação da UFRN. Mas antes de chegarmos a esse momento em que você se torna um profissional na área de comunicação, eu queria falar um pouco dessa coisa da produção do desenho, do cartoon aqui no Rio Grande do quadrinho aqui no Rio Grande do Norte. O Márcio tem mais uma tradição nesse campo aí, né? O Márcio tem um enfoque bem maior nos quadrinhos, apesar de já ter substituído chargistas, né? O próprio Edmar e acho que a mim também em alguns momentos. Então, embora ele faça o que eu faço, ele trabalha mais com quadrinhos, embora eu trabalhe mais com charge, também trabalho com quadrinhos. Então, é uma coisa que são áreas distintas, mas o foco de Márcio realmente tem sido quadrinhos, né, Márcio? Tem uma produção de quadrinhos no Rio Grande do Norte dedicada à história local, né, Márcio? Sim, tem. Muito rica, né? É muito rica. Alcides, Luiz Elson, né? Sim. E até a turma mais nova também, Emanuel Amaral. Sim. A turma mais nova também tem feito porque o Carlos Alberto funciona, né? Trabalhos, funciona. Né? É uma coisa que agora com a história que tinha um cheque livro, né? Então é mais fácil as escolas comprarem, né? E autores locais, né? Infelizmente não é tão aproveitado quanto poderia. Não. Tem muita gente boa produzindo aqui, sim, mas eu acho que é subaproveitado. Eu acho que poderia ter mais incorporado pelas escolas, né? Nós tivemos uma experiência muito interessante, foi com um projeto que foi aprovado pelo Grupec, do qual nós também fazemos parte, de uma coleção de 6 edições da revista Maturi, num formato diferente, até com páginas coloridas, e todos esses números enfocavam a cultura local, a história local, certo, as tradições aqui, né? Exploramos muito a obra de Cascudo, né? E de tantos outros autores locais, com tradições, costumes, histórias. Causos. Foi bem interessante, causos aí, e foi uma experiência muito boa de aliar o quadrinho com a cultura local, né? Porque nós temos nomes aqui como o Gabriel, que está publicando até para fora, né? Para outro país. Mas é importante que a gente registre nessas edições a nossa cultura, que é rica, né? Como toda a cultura brasileira é muito rica. E foi um trabalho que foi muito valorizado lá fora. Só não foi mais porque nós ganhamos prêmios, chegamos a ganhar prêmios lá fora. Só não foi mais porque a gente é muito acomodado aqui, né? A gente fica muito aqui, né? Desarticulado. Mas a realidade é essa. Mas, Ivan, você teve uma produção significativa na charge. Eu me lembro até que teve alguns momentos, nos últimos anos inclusive, que as suas charges, elas provocavam debate, né? Sim. As pessoas, uns amavam, outros se indignavam. Tem essa coisa na charge, né? Tem. É porque o chargista, ele trabalha com temas que geralmente são temas já pré-aquecidos por natureza, como a política, né? E a economia e tantos outros temas, mas e aí você vai abordar esses temas e é uma situação complicada, porque você mexe com a imprensa, a relação da imprensa com os poderosos e nomes da política, então você está sempre aí em um campo minado por natureza. Mas você, claro que tendo habilidade, você consegue abordar de forma a problematizar as coisas e não partidarizar, então, mas mesmo assim não tem como fugir, você faz uma leitura de uma cena e essa leitura gera... Você se lembra de alguma assim que tenha sido muito polêmica? Ou de algumas? Já teve algumas, ainda bem que não são muitas no meu histórico, mas algumas, né? Já teve umas charges que eu fiz uma abordagem, onde, por exemplo, foi suspeito de racismo, entendeu? E aí o foco me lembro dessa polêmica. Não era essa, de repente não era, mas aquela história, né? Você bota elementos e as pessoas juntam os elementos e fazem uma leitura, então... Mas, e fora isso, teve charges políticas que, inclusive uma delas é bem recente, quer dizer, em 2016, uma charge que foi adulterada e divulgada massivamente pelas redes sociais, e inclusive publicada por uma revista nacional, a Isto É publicou essa charge adulterada. Poxa. Eu cheguei a entrar com um processo, mas esse processo não teve sucesso, porque a Justiça entendeu que a Isto É não foi a produtora do plágio, né? Mas ela mas veiculou. E né? pelo menos o direito autoral, mas aí... E depois eu descobri que se eu tivesse que recorrer, eu poderia ter que gastar mais dinheiro, então, além de perder, gastar dinheiro, senão... Deixa como está. Mas mostra a riqueza e o potencial de uma charge, né? A charge, ela potencializa a discussão, ela tem um viés do humor, mas tem um viés de questionar, de expor. Então, esse trabalho é um trabalho, assim, como eu digo sempre,
pisando em ovos, porque você tem que ter a ética na produção desse material, você não pode ferir a ética jornalística. Eu sempre digo, o chargista ele é um jornalista do traço. Ele é como se fosse um editorial, então assim, ele não pode passar por cima da lei de imprensa, do código de ética do jornalismo. Então é uma coisa que não é para amador, você tem que saber onde está pisando, né? Antigamente o jornal era processado. Depois de um tempo, o chargista é quem é processado. Você vê a profundidade que é. Você falou do jornalismo e isso significou na sua vida também uma ruptura completa com a coisa da geologia, né? Porque num determinado momento você disse, é por aqui que eu vou, aí foi fazer verdade. Jornalismo, tirou as pedras. Quando eu desisti de geologia, eu fiz uma outra escolha, que não sei se foi mais adequada, entrei em ciências contábeis. Sou graduado, sou bacharel em ciências contábeis, nunca exerci, espero nunca exercer para não dar problema para as empresas. Ninguém engana, mas aí nesse período foi quando eu comecei a trabalhar aqui na UFRN e também trabalhar no jornal concomitantemente. Então, aí geologia, contabilidade foi para o espaço. Aí você não fez graduação em comunicação, você foi fazer mestrado? Não, todo mundo geralmente pensa, você é de jornalismo. Não, eu sou jornalista ilustrador, registrado assim na carteira como jornalista ilustrador, mas não tenho formação em jornalismo. Você fez um mestrado com uma reflexão? Eu fiz um mestrado depois de muitos anos de formado, me formei em 91, e em 2006 eu iniciei um mestrado em educação. Meu passeio é sempre assim, para áreas bem distintas, eclético, né? Mas foi para mim assim, a coroação do meu aprendizado, do amadurecimento, né? Porque eu achei curioso. A minha pergunta era o que a escola está fazendo com a charge que eu produzo? Eu no sentido de chargista, né? Como chargista, o que a escola faz com isso? O que os livros didáticos estão fazendo com a charge? O que os professores estão fazendo com a charge na sala de aula? E aí consegui, através de contatos com a professora Marlia Marília, conheci o grupo de pesquisa delas e desenvolvi uma pesquisa que tinha o título do... Querida professora Marlia Marília. Ela já foi entrevistada no nosso Memória Viva, uma figura impressionante. Então, fiz uma pesquisa que intitulei de Sorriso Pensante, né? Sorriso Pensante, humor gráfico e a formação do leitor, que era para descobrir, ou conhecer melhor até o meu próprio trabalho, né? O potencial da charge. Porque o pessoal diz assim, a charge é um texto muito rico, assim, tá, e por que diz que ele é rico? É senso comum? Vamos pesquisar por que ele é rico, se ele realmente é rico de verdade. E foi uma experiência muito, muito gratificante, me aprofundou, me aperfeiçoou muito, né? Porque eu passei a ver as possibilidades de leitura que o leitor teria, né? Com os elementos que eu coloco ali, para que ele exerça o papel do leitor. E essa dissertação foi transformada em livro? A ideia é transformar em livro, ainda não foi. Mas você tem outros livros publicados? Depois que eu saí do jornal, minha última experiência foi no Novo Jornal, né? Eu vi o seguinte, que a charge ela é um texto muito perecível. Você lê a charge e depois joga fora ou esquece o que leu. E eu vi que tem temas ali muito interessantes e eu pensei, peraí, eu posso pegar fazer uma coletânea de charges temáticas, né? E o primeiro livro que eu lancei dessa coleção temática foi o Humor Sustentável. E eu então passei já não estando mais atuando no jornal, ter outros projetos. Outros projetos seriam livros temáticos, livro de ilustração, não saíram ainda, mas... E um livro que está para sair pela Cortez Editora, que é um livro de um conto infanto-juvenil, chamado A Estrela Cadente. É outra experiência, uma experiência literária, né, já com textos literários e também ilustrado por mim, então fim da tenda ilustração aí. Maravilha. E aí são outros caminhos que foram se abrindo. Esse humor sustentável, você aborda a temática do meio ambiente. Eu selecionei todas as charges e mais algumas inéditas que eu criei para o livro, só com temáticas que envolvem o meio ambiente, a sustentabilidade, a poluição, né, desmatamento, desertificação. Foi bem interessante, né? Então, teve o prefácio da doutora Geco da Mata, que é... esse material ele é divulgado nas escolas? Como é que... Esse material eu tento jogar nas escolas, né? Meu ideal era que nas escolas esse livro estivesse disponível, não por ser um livro meu, mas por ser um livro interessante. Eu sempre digo, olha, o filho é meu, mas quem está falando aqui não é o pai, é o leitor também. Então, é um livro trabalhando ecologia, trabalhando a própria geografia, porque tem muitas coisas ligadas ao Rio Grande do Norte, e por um autor local, e mais, com o viés do humor pensante, né? Que o humor da charge não é aquele humor besterol, de rir por rir, mas é um humor que é reflexivo, que faz problematizar as coisas, né? E
E que tem uma chancela, porque a doutora Gilca da Mata é alguém muito responsável e tem um compromisso e é respeitada é uma referência aqui, uma referência na defesa do meio ambiente. Pela forma como ela aborda a questão do meio ambiente. Ela gostou muito do livro, disse, olha, você abordou muita coisa que a legislação, né, trata e foi de forma interessante, então para mim foi uma honra ter ela como prefaciando o livro. E Márcio, você tem participado de algum desses projetos ultimamente ou é mais carreira solo a sua agora? Nós fizemos, depois que terminamos o projeto Revista Maturi, que foi financiado pela Lei de Câmara Cascudo, 4 colegas se reuniram e nós fizemos uma revista chamada VOTS. Né? VOTS? VOTS. Né? E a VOTS, assim, são quadrinhos desses 4 autores, e a temática, né? Bem temática livre, né? Abrangente. E aí, assim, lançamos essa revista, mas por enquanto a 2 ainda não saiu do papel, não. Né? E aí, assim, eu estou fazendo os meus trabalhos, lancei depois uma revista só minha, chamada Tal. Tal? Né? Tal, Volts, né? Assim, né? A gente está sendo bem sucinto, né? Mas eu tô um pouco parado, estou trabalhando um pouquinho mais com escultura, mas eu estou retomando os meus desenhos, os meus quadrinhos, porque é uma necessidade. A gente que trabalha com isso não tem como fugir, isso, não, né? Você falando me lembra, porque vez por outra a gente está sempre se comunicando, somos amigos, então, o negócio está meio parado, né? E tal, tá fazendo o quê? Não, estou com um rabisco aqui, daqui a pouco surge uma revista. Vamos chamar fulano, Beltrano, daqui a pouco a gente vai junto, então a gente não consegue largar os quadrinhos. É como eu digo, embora eu não seja quadrinista como sendo o foco da minha atividade, mas a gente não para de falar quadrinhos e de vez em quando está se reorganizando e juntando para produzir quadrinhos de novo. Né? O nosso único problema é que a gente não é mais novinho, não. O problema é esse. Mas tem uma pergunta inescapável, incontornável, que é para vocês dois. Vocês começaram desenhando com caneta Bic, foram aprendendo técnicas e tal, e hoje nós temos à disposição máquinas sofisticadíssimas e tal, softwares. E como é produzir nesse ambiente de agora, com essas tecnologias? Eu lembro da minha trajetória, é interessante que no começo eu desenhava, quando aprendi as técnicas e o material, era pincel, caneta nanquim, pena, né, bico de pena e tal, que foi uma fase preto e branco da história do cartoon aqui. Os jornais não tinham cor, né? Depois os jornais passaram a ter cor. E aí eu comecei a usar a cor, a aquarela, a ecoline, usando também ainda pincel, lápis, tudo. E aí, depois de um tempo, houve uma situação bem característica. Quando o pessoal escaneava a pintura que eu fazia, né, colorida à mão, eu notava que as cores meio que sumiam lá. Então, eles tinham uns tratamentos que às vezes, rapaz, eu fiz uma nuvem aqui, a nuvem sumiu, porque estava muito clarinha e tal. Não, mas é porque o padrão aqui... Aí eu disse, não, peraí, eu vou começar a fazer digitalmente, eu vou dar o arquivo já digital. Então, mas foi um aprendizado assim, de forma autodidata também. Eu não fiz, acho que o Márcio não fez cursos disso, mas pela necessidade, a gente, eu tenho que me enquadrar nisso aqui, porque eu preciso me atualizar, então teve essa experiência, né? Acho que Márcio, de alguma forma, deve ter, nesse sentido, essa necessidade, né, Márcio? A minha é mais, eu gosto muito da coisa manual. Por exemplo, eu adoro o preto e branco. É bonito a cor numa história em quadrinho, estou falando na história em quadrinho, né? Mas o preto e branco me fascina muito, você conseguir com o preto, né, o contraste do preto com o branco do papel, é uma coisa muito maravilhosa. Nós estamos quase no finzinho, mas tem uma parte da sua vida que você não contou. Eu queria que você encerrasse com ela. E aí, o que é que significa trabalhar na Superintendência de Comunicação? Para mim é muito precioso, principalmente, não só por ser um espaço onde eu posso veicular algumas criações, né, como eu já tive de fazer animações, até charges animadas no telejornal, e produtos de design gráfico, que também participo junto com os colegas, mas para mim o principal é estar em uma emissora pública, né? Onde você tem uma responsabilidade, tem um peso de ser uma emissora da Universidade Federal. Então isso para mim me engrandece muito, me deixa muito orgulhoso de poder estar em um veículo dessa natureza, né? Maravilha. Muito obrigado, Viva. Obrigado, Márcio. Prazer. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Memória Viva. Hoje nós conversamos com o chargista Ivan Cabral, na companhia do cartunista Márcio José Coelho. Bom, nosso programa termina agora, mas você pode assistir novamente nossa edição no domingo. É isso. Até lá.